Eu sou Marcelo Schweller, sou médico pneumologista aqui em Campinas, São Paulo. Meu foco na pneumologia é em cessação do tabagismo, faço pneumologia geral, mas com foco em cessação do tabagismo. E mais recentemente comecei um projeto de mentoria de carreira para médicos, ajudar os médicos a reconstruírem a relação deles com a medicina e adequar o número de plantões na vida. E acho que a primeira coisa que todo médico se preocupa, né, quando vai começar algo novo, é a questão da legalidade, né? Se aquilo é permitido ou não é permitido e como que isso funciona. Primeiro, eu tinha dúvidas em relação a até onde poderíamos ir com a telemedicina, né? Então, nem sempre é algo fácil e até o seu livro e depois o seu curso ajudam muito nisso, aí esclarecem mesmo. Nem sempre é fácil você entender qual que é o limite daquilo, né? Tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos que duraram meses, que é se poderia ou não fazer a consulta, se poderia ou não fazer a primeira consulta, né, de um paciente que você não conhece, que tipo de medicamento você pode ou não pode prescrever de forma digital. Então, tem uma série de peculiaridades que nem todas estavam claras no começo. O que eu senti foi essa insegurança de começar alguma coisa que não estava claro para mim o que, que eu podia e não podia fazer. E mesmo quando eu fui atrás, daí que veio uma grande importância assim do contato contigo, para mim, quando eu fui Uhum. atrás, algumas coisas eu entendia, então para mim tinha ficado claro que a telemedicina naquele momento estava permitida, a teleconsulta, né, fazer uma consulta online, 100% online, mas alguns detalhes não ficavam claros para mim, mesmo quando eu ia atrás da legislação. E essas eram as minhas era a minha principal insegurança. A gente resiste um pouco à ideia de que a gente é influenciado por quem está perto de nós, né? Mas não tem Sim. como resistir a isso. Você pode resistir, mas você será influenciado por quem está próximo de você, né? E Uhum. naquele momento eu não tinha pessoas próximas a mim fazendo telemedicina e isso me atrasou. Agora a gente tem um convívio dentro do grupo do curso, né, que a gente faz de várias pessoas fazendo e mais do que fazendo telemedicina, pensando nisso, né? Mais você faz, aí você começa a pensar sobre aquilo e cada pessoa tem uma experiência diferente que pode contribuir com a experiência do outro no futuro. Então isso é muito legal. A gente vai ser influenciado por quem está próximo de nós. Então, o que a gente pode fazer é escolher quem está próximo de nós. Eu sempre gostei muito do exame físico. Eu acho que, além de importante, é bonito. A gente gosta de comparar o que a gente pensou na anamnese com o que a gente encontra no exame físico. O exame físico é um ótimo teste para a Uhum. gente buscar informações que reforçam ou afastam a gente das ideias que a gente teve na história clínica, né? Uhum. Mas mesmo antes da telemedicina, eu já percebia que a grande parte, a grande maioria dos meus diagnósticos saíam na história. Menos vezes o exame físico fazia vamos dizer assim, uma modificação importante ou radical daquilo que eu tinha pensado na história. E isso é Uhum. algo que está, inclusive, na literatura médica, né? De que uma história bem executada ela te permite mais do que 85% dos diagnósticos em algumas situações. E eu percebo isso na minha rotina no consultório presencial, que o exame físico é importante, mas poucas vezes ele causa um grande impacto no diagnóstico, no sentido de modificar o diagnóstico. Então, Uhum. essa não era uma objeção que eu tive e eu confirmei isso com a telemedicina, porque na maioria das vezes a gente consegue dar uma boa orientação, prescrever, escolher os exames quando os exames são necessários, e além disso, na telemedicina, não é que a gente não vai fazer nada do exame físico, né? Isso é outra coisa que você sempre fala. A gente vai Uhum. ter primeiro, mesmo sem equipamentos, condição, no meu caso, de ver o paciente falando, portanto, ver o paciente respirando, ver sinais de conforto ou desconforto respiratório, ver o estado geral. É muito frequente hoje que pacientes tenham em casa oxímetro, conseguem medir frequência cardíaca em casa, a gente consegue, olhando na conversa, ver a frequência respiratória. Então, não é uma ausência completa do exame físico. Naquelas situações, em telemedicina, que eu percebia que o exame físico me parecia assim, absolutamente crucial, combinava um retorno no consultório para complementar essa avaliação. A minha experiência foi a mesma com presencial. Poucas vezes o exame físico modificou radicalmente o que eu tinha pensado na história. Geralmente ele reforça o que você pensou na história, uma vez ou outra traz informações a mais e então Uhum. a gente não pode descartá-lo. A gente consegue muito bem perceber em quais situações isso provavelmente vai ser fundamental ou não. Da possibilidade do toque e